E aí, galerinha, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui do nosso SQL intermediário. Olha que eu até parei, até esqueci dos vídeos que eu estou fazendo também o conteúdo avançado. Estou estudando para isso e acabei meio que confundindo. Tá, então vamos lá. Vocês já pararam para pensar na parte de performance do banco de dados? Então, eu, pelo menos até pouco tempo atrás também, né? Então eu não nego minha época de ignorância. Eu pensava que era simplesmente jogar os dados lá no banco de dados, colocar uma chave primária e acabou. Não precisava mais se preocupar, o próprio banco de dados fazia o que tinha que fazer para poder selecionar. Ok? Ele se virava. Mas não é bem assim. Então, essa daqui vai ser muito mais a parte introdutória na questão dos índices. No vídeo seguinte, nós vamos realmente começar a verificar e criar alguns índices, pelo menos, como eu já disse, é mais uma parte introdutória da coisa. Especificamente, como funciona na coluna, páginas, etc., vai ser no curso avançado. E vamos lá. Se a gente fizer esse select aqui bonitinho, simplesmente estamos selecionando todos os dados aqui da tabela vendor. Quanto tempo isso daí demorou para rodar? Então nós podemos, por exemplo, ver aqui na parte das mensagens, 104 linhas. Tem um comando que tem no próprio SQL, que esse daqui é o set statistics time, que ele verifica quanto tempo que um determinado script demorou. Então, vou colocar aqui, set statistics time, e neste caso eu vou colocar 1. Não precisa ser maiúsculo. Eu, particularmente, gosto de colocar os comandos de SQL em maiúsculo. Então, a partir do momento que eu rodar, ele vai rodar esses dados. E veja que aqui vai mostrar o tempo de execução de CPU 0% e tempo decorrido 0 milissegundos. Mas isso é por quê? Porque o próprio banco de dados, além de eu já ter rodado isso e ele está em cache, que também é outra coisa que eu vou explicar mais para frente, então vamos dizer assim, essa seleção já está na memória, um pouquinho dela pelo menos, mas o próprio banco de dados ele já tem alguns índices para poder verificar isso. Vou mostrar para vocês a diferença que isso faz. Então por enquanto eu vou colocar aqui off, que é para não dar spoiler da brincadeira, ok? Veja que ele até verificou, até mesmo ver o próprio quanto que ele mesmo demorou, ok? Então vamos lá, 104, veja que ele não está mostrando mais. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso dentro de uma tabela temporária. Into tmp dados, eu vou chamar desse jeito, ok? Então vou simplesmente jogar isso para dentro de uma tabela. A partir do momento que agora eu tenho essa tabela tmp dados, eu vou fazer um select dela. Vou fazer o mesmo select com os mesmos campos, da mesma forma. A única coisa que eu só vou mudar é o from, que eu vou colocar aqui, que é o tmp dados. Beleza? Então vou rodar aqui para vocês verem como está rodando. Aqui está vermelhinho, por quê? Porque o Management Studio ele entende que essa tabela não existe. Né? Se eu tivesse criado essa tabela, se eu tivesse dado um create table, né? Que neste caso de tabela temporária tem que dar um create table, ele iria mostrar. Né? Então, mas como não tem nenhum insert into, ele não está mostrando, por isso que está vermelhinho. Ok? Então, se eu rodar simplesmente os dois, vão voltar os mesmos dados. Ok? E veja 104, 104. Só que, se eu setar aqui para on e eu rodar essas duas brincadeiras, veja só, um durou 0 milissegundos e o outro durou 55 milissegundos para poder fazer essa mesma seleção com os mesmos dados. E veja que aqui nós estamos tratando da parte de resultados, são as mesmas informações, são as 104 linhas e acabou. Mas aí a gente para pensar, como é que o banco de dados está gerenciando isso? Então, eu venho aqui nessa parte que é o exibir plano de execução estimado, que é o Ctrl L, e eu rodo. Veja que ele vai aparecer uma outra coisa. Então, por exemplo, aqui ele vai estar mostrando quanto tempo que demorou. Neste caso, nem exatamente o tempo que demorou, mas qual foi o comando que foi realizado, que foi um TSQL, que simplesmente só está dando set statistics, que eu posso até comentar. No segundo, ele está mostrando o que ele está usando para poder fazer a seleção. Veja que ele está usando esse Clustered Index Scan. Ele está usando um índice, exame de um índice clusterizado completo ou somente de intervalo. Então ele está simplesmente pegando um índice para poder verificar e poder retornar esses dados. Já na nossa tabela temporária, não. Na nossa tabela temporária ela não tem um índice
ela não tem nada que possa indicar determinados dados. Então, por isso que ele está fazendo o malfadado index table scan. Desculpa eu falar index scan, mas é o maldito table scan. Table scan consome um tempo do cacete. Se você tiver isso na sua base de dados, tente fazer de uma forma que você cria no índice ou algo do tipo, te ajude mais do que te prejudique. Ok? Mas o que cacetes seria esse bendito desse index scan, desse table scan? Então, na hora que nós temos uma tabela, né, então, pelo menos essa tabela que nós temos ali, que é a tabela de vendor, né, por enquanto. Então, nós temos aqui vendor. Então, nós temos determinados dados. Temos a linha 1, temos a linha 2, temos a linha 3, 4, tá. O banco de dados, ele precisa saber, ou você informa para ele, determinados dados que retornam determinadas coisas. O que isso quer dizer? Lembra quando nós temos a nossa chave primária, primary key? Primary key, ele não serve simplesmente só para você poder manter uma garantia que aqueles dados são aquilo que você está colocando. Então, por exemplo, nos vídeos anteriores, sei lá, eu teria, numa parte de produto, teria, sei lá, coxinha, com H, desculpa, errei. Coxinha, né? Então no 2 eu teria o quibe, o risole e assim por diante. Sendo este daqui o primary key. Ele simplesmente só não informa qual que é a estrutura e qual que é o número daquela informação a qual você está armazenando. Ele também direciona como que você vai fazer a seleção, como que o banco de dados, né, eu digo banco de dados, ele vai poder analisar aquela informação para poder te retornar mais rápido. Então, o que eu quero dizer? Vamos colocar na situação deste daqui, que eu tenho o primary key, que é a chave dos produtos. Então, se eu fizer, sei lá, where, ok? Então eu vou chamar, sei lá, tipo cd lanche igual a, vamos dizer assim, 50. Se eu tiver uma chave disso, né, não vou entrar em detalhes como o banco de dados ele vai fazer essa parte de scan, ele vai saber aonde tem esse número. Então, a partir do que eu tenho aqui de informação dentro desse index aqui, eu sei que o 50 está realmente entre o 49 e o 51, vamos dizer assim. E ele já vai direto no local. Quando ele faz esse bendito desse table scan aqui, né, que neste caso é este Zé Mané aqui do table scan, o que ele vai fazer? Como já diz o próprio nome, ele vai ler número por número até chegar no 50. Quando nós estamos tratando de uma tabela pequena, como por exemplo aquela ali, que são somente 104 linhas, você dá um table scan ou não, 50 milissegundos, pelo menos numa questão de pessoa, você estando fazendo simplesmente um select, não tem tanto problema. Só que, quando nós estamos tratando de uma tabela, sei lá, tipo de gigas de informação, você tem um table scan, dependendo de onde você for, principalmente uma tabela não normalizada, né, aquela tabela não normalizada que você tem tipo um monte de colunas com um monte de dados, não tem chave primária nem nada, são simplesmente um monte de dados jogados, né, não exatamente jogados, não quer dizer que estejam jogados lá por bagunça, eu estou usando simplesmente só a forma, uma maneira de expressar. Quando você tem toda essa informação, quando você faz um table scan, ele demora muito. Eu digo numa questão que você pode tratar de um select que sem o índice, né? Vou chamar de SI, que é sem índice, e sem maldade, pode chegar, sei lá, a 10, 15 minutos, dependendo do select que você faz, com índice, ele pode chegar, sei lá, tipo 3 segundos. Verdade. Isso pode realmente acontecer dependendo de como você está fazendo a seleção e dependendo de como os seus dados estão armazenados. Quer dizer que isso sempre vai acontecer? Não. Mas eu quero dizer que com o índice, você colocando o índice na sua tabela, pode ser que isso aconteça e pode ser que isso realmente te auxilie no que você está trabalhando, nas seleções dos quais você está fazendo e assim por diante. Existem prós e contras você criar índices à torto direito, né? Mas isso eu vou falar no próximo vídeo, que é para este vídeo aqui não ficar tão complicado. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, principalmente visto essa parte desse comando novo, né, que é para poder exibir o plano de execução, né? Então verificar quais são alguns ícones que existem, né? Como as tabelas aqui são pequenas,
não dá para ficar mostrando muito essa parte de índice, etc. Mas alguns vídeos eu vou abordar um pouco essa parte dos índices. Beleza? Só não vou fazer mais um vídeo hoje porque já é meia-noite e pouco e tá um calor pra cacete aqui em Guarulhos. Beleza, galerinha? Beijos no bumbum de vocês e até mais.